Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Josilene, que trabalho com as práticas artísticas nas escolas que ofertam educação integral em tempo ampliado. E venho hoje aqui conversar com vocês, mas vamos começar relembrando o que a gente fez na aula passada, tá certo? Então vamos lá. Na aula passada, falamos sobre patrimônio natural. Lembram o que é patrimônio natural? Eu dei alguns exemplos. Trouxe aqui para a gente revisar. Trouxe duas imagens. Temos aqui, ó, o Parque Nacional de Vila Velha, certo? Que é patrimônio nacional. E trouxe aqui também as Cataratas do Iguaçu, que também é um patrimônio nacional, que ambos estão aqui no nosso estado do Paraná. E são patrimônios naturais. Mas na aula passada também falamos de outro tipo de patrimônio, que é o patrimônio cultural, material e imaterial. Lembram o que é isso? Vamos revisar? Patrimônio material. Trago como exemplo aqui a Universidade Federal, também nossa universidade, né? E trago aqui imagens da Pinacoteca. O que é, então, patrimônio cultural? Patrimônio cultural material. A arquitetura, as obras de arte, são exemplos de patrimônio cultural material. Mas eu falei também patrimônio cultural imaterial. O que seria isso? Vamos lá? São aquelas ações que a gente faz no nosso cotidiano ou que estão inseridas, na verdade, na nossa cultura, como as festas populares. Eu trago exemplo aqui de duas festas de bois. Então, a gente tem festas de bois em várias partes do nosso país, cada uma com um nome, como aqui no estado de Santa Catarina, a gente tem o boi de mamão, o Bumba Meu Boi no norte do Brasil, temos o boi bumbá, que vocês já devem ter ouvido, né? Então, esses são alguns exemplos de patrimônio cultural material e imaterial e patrimônio natural, que foram temas das nossas aulas passadas. Mas, para hoje, eu trouxe outro assunto para a gente falar. E antes da gente falar, de eu começar a falar para vocês, eu vou propor que vocês ouçam. Então, eu trouxe aqui um trechinho de uma música e eu proponho que vocês escutem. Vamos lá? Conta aí. Conta aí. Conta aí. E aí? Eu imagino que vocês já devam ter ouvido algo parecido, né? Bom, eu apresentei este áudio para alguns estudantes. Na verdade, apresentei para dois estudantes, o Fernando e o Henrique. E eu pedi a eles que pensassem em coisas quando eles ouviram esse áudio. O que eles imaginaram que estava tocando? Vamos ver o que eles mostraram para nós? Então, gente, eles falaram que parece giz no quadro. Sabe quando dá aquele nhec, aquele barulhinho do giz raspando no quadro? Eles acharam que lembraram disso. O outro falou assim, nossa, parece um garfo raspando no prato. Parece aquela porta que está faltando engraxar, a fechadura, que faz nhec, nhec. Eles pensaram nisso também. Teve outro que falou assim, nossa, parece o gato arranhando, afiando a unha. Um disse assim, eu acho que parece o Mickey Mouse. Parece o Mickey fazendo o ratinho, né? Teve outro que falou assim, nossa, é música isso. E daí um outro falou assim, nossa, gente, isso daí está parecendo um DJ que está brincando com a gente, está brincando com os sons. E o outro disse que pareciam um ninho de ratinhos. Então, gente, e vocês pensaram no quê? Anotem aí e vamos para frente aqui na nossa aula. Combinado? Na verdade, pessoal, o que vocês ouviram foi um trechinho muito pequeno de uma música construída por um cara chamado Kleber. Ele é um DJ
chamado DK12. Esse DJ mora aqui na nossa cidade e ele é compositor também. Ele é compositor, ele é um estudioso de música, ele é formado pela Universidade Federal do Paraná e estudioso e pesquisador na área da filosofia, da música, e na área da música e especialmente do hip hop. Mas movimento hip hop, vocês sabem o que é? Já pensaram ou já ouviram? Eu trouxe para vocês um conceito que eu tirei deste livro aqui, ó, da autoria da Ana Lúcia Silva Souza. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Existem vários conceitos sobre o hip hop. Eu escolhi essa autora para falar, tá? Então vamos ver o que ela diz? Que é uma manifestação cultural que se desenvolve no meio urbano, como um movimento artístico que tem traços da cultura e história de matriz africana. Ela é uma pesquisadora dessa área e ela nos diz isso. Por que será que ela nos diz isso? Ela nos diz porque o hip hop, gente, ele surge mais ou menos na década de 1920, 1930, na Jamaica e, posteriormente, nos Estados Unidos. Mas o que une esses dois continentes, né? Esses dois lugares e esse movimento que acontece em duas partes do mundo? O que une, na verdade, é que é um movimento protagonizado pelos negros que lutam por direitos e justiça social. Então, tanto na Jamaica quanto nos Estados Unidos, essa luta é a mesma. Então, esse movimento tem início justamente, né, nos anos 20 e 30 e, posteriormente, na década de 1960, 1970, nos Estados Unidos. E hoje a gente tem ele presente no mundo todo, né? Então, gente, para vocês saberem um pouco mais sobre o hip hop, de acordo com a autora, né, a Ana Lúcia Silva Souza, desculpe, eu trouxe para vocês um podcast. Vamos ouvir? Entre 1920 e 1930, a capital jamaicana passou a receber um grande contingente de jovens negros e pobres que migraram do campo para a cidade. E diante da conjuntura desfavorável, esses rapazes, os Hood Boys, sem colocação profissional e com baixa escolaridade, fizeram do cotidiano vivido nas ruas tanto um espaço de sociabilidade como de possibilidade de ascensão por meio da música. A criação de canções que discorriam sobre o próprio cotidiano era uma das únicas opções para esses rapazes, que tinham, geralmente, uma vida de muito risco e, geralmente, bastante curta, no trânsito entre a miséria e a violência. Para um Hood Boy, a única maneira de se ver livre dos bairros de West Kingston era um single, que era um disco com apenas uma ou duas músicas de sucesso ou um tiro da polícia. Assim, o ambiente urbano permitiu aos Hood Boys a criação de um estilo de vida no qual o uso da linguagem visava falar das experiências cotidianas e marcar posições de contestação contra o que a sociedade pretendia estabelecer para eles. Negros, vindos do interior, ignorantes e sem a especialização profissional. Então, gente, no podcast a gente pôde ouvir o quanto a autora fala sobre música e discurso espontâneo. De acordo com a autora, a cultura hip hop surge como possibilidade de ascensão social por meio da música integrada ao discurso espontâneo de denúncia ao próprio cotidiano de desigualdade social. Como já falamos antes, né? O movimento iniciou na Jamaica e posteriormente nos Estados Unidos. Para saber um pouco mais sobre isso, convidei o DJ DK para falar com vocês. Prestem atenção, assistam o vídeo que a gente vai pôr agora. Salve a todos, eu sou o Kleber Gregório, também conhecido como DJ BK12. Eu participo do hip hop já há quase 30 anos. Há mais de 20 eu tenho trabalhado, primeiro como MC, depois como produtor de músicas e beats,
mais recentemente tenho trabalhado como DJ, e durante todo esse tempo eu também tenho trabalhado como oficineiro, né? Essa coisa que faz parte do hip hop, da gente passar para as outras pessoas os nossos conhecimentos, né? Aquilo que a gente aprende com o hip hop. Eu também sou graduado na Universidade Federal do Paraná, no curso de produção sonora, no curso de canto popular e teoria musical no Conservatório de MPB, e sou pós-graduado em rádio e TV, na UTP. Durante os últimos 20 ou 30 anos eu tenho trabalhado com essa música, né? Depois eu vim a trabalhar com música para mídia, mas sempre vivendo essa coisa do hip hop, né? Então eu venho aqui fazer para vocês essa oficina falando um pouco da história do hip hop, de como ele começou, como ele se formou, né? Para contextualizar, e espero que vocês gostem, certo? Então o hip hop ele surge como uma herança de uma cultura que foi se formando, uma cultura lá no início que chamava-se Black Atlantic. Black Atlantic é uma nova cultura negra, desenvolvida nos Estados Unidos, resultante da soma de vários povos africanos que, escravizados, foram levados à América, misturados entre si e também com outras culturas locais. Então o que acontece? Quando os escravos foram tirados lá da África e trazidos para a América e para várias partes do mundo, eles foram todos misturados. Lá eles viviam em diferentes povos, diferentes tribos, países, e quando eles foram escravizados, eles foram misturados e jogados, por exemplo, na América do Norte. Chegando lá, eles começaram a conviver e através dessa convivência foram formando uma nova cultura, que era a mistura dessas culturas negras, dessas variadas culturas negras, com a cultura que já existia ali na América do Norte, tanto indígena como de outros povos, de outros imigrantes. Então o Black Atlantic ele vai se formando basicamente dessa cultura negra misturada, né, que vai formando uma nova cultura negra. A gente pode dizer que dessa cultura derivaram vários estilos musicais, vários tipos de arte, mas principalmente estilos musicais como, por exemplo, o ragtime, o blues, o jazz, o disco, o R&B, o rock, o funk, o pop, o rap e muitos outros estilos que eles foram surgindo derivados dessa cultura negra chamado Black Atlantic. Então, o hip hop, ele é originário, ele surge ali nos Estados Unidos, em Nova York, mais especificamente no bairro do Bronx. A cidade de Nova York, ela é formada por esses 5 distritos, que Staten Island, Brooklyn, Queens, a ilha de Manhattan e o Bronx, mais ao norte. No bairro do Bronx foi onde surgiu essa cultura pela primeira vez. Então ali no bairro do Bronx moravam muitos imigrantes de várias partes do mundo, né? Alguns refugiados, alguns que estavam fugindo de mazelas que aconteciam no mundo todo. Então muita gente se encontrou ali no Bronx, Nova York inteira no caso, mas especificamente falando ali do Bronx, e começou a confluir, a se juntar essas bagagens, essas culturas para o que viria a se formar o hip hop. O surgimento do hip hop, ele vem através de um cara que se chamava Kool Herc, conhecido como Clive Campbell. Ele é nascido em Kingston, na Jamaica, em 16 de abril de 1955. Ele é considerado um dos 3 fundadores da cultura hip hop, em razão de ser o DJ organizador da primeira festa, reunindo aqueles tipos de manifestações artísticas, características estéticas, formação e composição. Então, o Kool Herc, ele é esse cara que fez esse evento, essa festa, né, que juntava os elementos que viriam a formar o hip hop. Então, ele não existia o termo hip hop, ele não sabia que estava fazendo hip hop, mas isso já era hip hop. Então, no dia 11 de agosto de 1973, na Avenida Sedgwick, número 1520, aconteceu a festa do Kool Herc, a primeira festa onde tinham essas manifestações do hip hop, a Back to School Jam. Era uma festa que o Kool Herc organizou ali com a irmã dele, de volta às aulas. E nessa festa aconteceu uma coisa muito revolucionária. O Kool Herc, nessa festa, ele tocou o funk, que não era muito tocado. As festas black aconteciam muito forte nos Estados Unidos, em Nova York, mas elas tocavam mais o disco, que era mais elitizado. E nessa festa do Kool Herc, ele tocou o funk. Mas não foi só o tipo de repertório que ele tocou. A técnica que ele utilizou foi revolucionária,
porque ele tocou usando os breaks. Os breaks são aquele pedaço da música onde ele percebeu que os b-boys ficavam mais frenéticos, os dançarinos de rua ficavam mais frenéticos. Era aquele momento entre as partes da música onde tinha ali um break, um trecho onde a música era mais animada, tinha mais bateria, instrumental, e onde os dançarinos ficavam frenéticos. E aí, percebendo isso, o Kool Herc fez o repertório dele tocando esses breaks um depois do outro. Funcionou muito, tanto que a partir dali dos breaks surgiu o b-boy, que é o break boy, o dançarino do break, certo? Na primeira festa também apareceu o primeiro MC da história, e o nome dele, Coke La Rock. Nascido em abril de 1955, no bairro do Bronx, ele é conhecido como o primeiro MC da história, é o MC da primeira festa da história do hip hop. O Coke La Rock, amigo do Kool Herc, ele ficou incumbido de ficar no microfone. E aí ele recebia as pessoas, ele fazia alguns gritos de guerra, exaltando as galeras ali, então ele interagia com o público, dando recados, falando alguns jargões ali, que o pessoal repetia junto, criando uma interação que funcionava legal. E então, dessa forma, surgiu o primeiro MC. Mas não o primeiro MC da história. Antes do Coke La Rock já tinham outras tradições dos radialistas que falavam rimado, dos radialistas que atuavam em eventos, e mesmo dos jamaicanos, né, dos toasters, que eram os MCs, os DJs jamaicanos que tocavam nas ruas, nos paredões de caixa, e também faziam um canto falado em cima dessa instrumental, né? Então ali, em 1973, surge o primeiro MC de hip hop. Então nessa primeira festa, a gente percebe que ali já estava o MC, o DJ, tinham os b-boys que estavam dançando ali, que ainda não eram os b-boys, né, mas eram os dançarinos de rua que vieram a se tornar os b-boys, e eles estavam envolvidos pelos grafites, que estavam por toda parte ali no bairro, nos metrôs, e os grafiteiros estavam ali na festa. Então nessa festa, mesmo sem saber, eles já estavam fazendo hip hop, já estavam juntando ali os 4 elementos. Das pessoas que estavam nessa festa, influenciadas ali por presenciar aquele momento, começaram a surgir outras pessoas querendo fazer festas. Já tinha alguns DJs também que gostavam de tocar na rua, ali no bairro, e uma dessas pessoas se chama DJ Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa é o Lance Taylor. Ele nasceu no Bronx em 19 de abril de 1957. É um cantor, compositor, produtor musical e DJ de Nova York, fundador da Zulu Nation e conhecido como outro dos pais do hip hop, por ter sido o primeiro a utilizar o termo, se referindo àquele tipo específico de evento com os 4 elementos e acrescentando o 5º elemento, o conhecimento. O Afrika Bambaataa, ele é o cara que cria o termo hip hop, né, que institucionaliza, que o hip hop era os 4 elementos, né, e aí ele cria também essa coisa do conhecimento, né. O Afrika Bambaataa, ele participava de uma gangue, né, então ali no Bronx eles estavam com esse problema grave das gangues, da violência ali, e o Afrika Bambaataa, ele participava de uma dessas gangues, a Black Spades. Também tinham outras gangues, a Savage Spades, a Savage Nomad, Power Bronx e muitas outras gangues. Mas a gangue do Afrika Bambaataa, ela era mais forte. Ela começou a crescer, englobar outras gangues e começou a ficar muito forte. Com esse problema das gangues, da violência, algumas instituições começaram a tentar mediar, intervir para tentar melhorar, né? Porque aconteceu inclusive um evento lamentável lá de uma pessoa que foi separar uma briga e acabou morrendo, e era uma pessoa que era muito benquista por todos. Então eles começaram a querer mediar esses conflitos, né? Uma dessas instituições, por exemplo, era a Nação do Islã. Também tinham os Black Panthers e algumas outras instituições que estavam tentando mediar esses conflitos, propondo um diálogo. Então, surge o nome do Afrika Bambaataa como um bom nome de mediador, porque ele fazia parte de uma gangue, ele tinha acesso às outras gangues, ele conversava bem com todas as outras gangues, ele já era DJ, já era um pouco conhecido ali. Então o Afrika Bambaataa, ele surge como um bom mediador e ele começa a fazer essa mediação entre as gangues, e acaba que ele consegue converter a gangue dele numa ONG. E aí eles criam a Zulu Nation. A Zulu Nation é uma ONG formada pelo DJ Afrika Bambaataa, que tem como princípio as bases do hip hop: união,
paz, amor e diversão. Eles organizavam oficinas chamadas de Infinite Lessons, que eram aulas sobre conhecimentos como prevenção de doenças, de uso de droga, de artes, matemática, ciência, economia, literatura, entre outros tipos. A Zulu Nation ela surge institucionalizando o hip hop, né? O Afrika Bambaataa ele começa com aqueles preceitos ali, e aí ele adapta para ser os 4 elementos do hip hop mais o conhecimento, né? Propõe esse conhecimento. Hip hop é igual DJ mais MC mais break mais grafite, mais conhecimento. Mas qual conhecimento é esse? É o autoconhecimento. Conhecer sua história, dos seus antepassados, da sua cultura ancestral. É você se conhecer, é você saber da onde você veio, da onde vieram seus antepassados, a cultura que eles carregaram antes de você, a cultura da sua comunidade. Você ter esse autoconhecimento para você poder se valorizar, para você valorizar a sua cultura. E através disso, o hip hop propõe então se questionar, evoluir, se organizar, sonhar, se desenvolver, planejar, executar, obter resultados da vivência, que é o aprendizado proposto pelo hip hop. E então, através disso, a gente poder desenvolver uma consciência, né? Puxa, gente, quanta coisa a gente tem que aprender falando de hip hop, né? Muito bacana esse vídeo do DK. Quero aproveitar e agradecer, sabe, porque ele foi extremamente gentil e colaborativo aqui conosco, sabe? Ele ajudou muito eu preparar essa aula para vocês. Então, muito obrigada, Kleber, por essa parceria aí. Bom, da fala do DK, o que foi, eu tirei algumas palavras, que ele também apresentou lá no vídeo, mas eu quis dar alguns destaques aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Sobre esse movimento hip hop. Que ele pontua lá que o movimento hip hop prevê questionar, evoluir, organizar, sonhar, desenvolver, planejar, executar, resultados, vivência e aprendizado. São palavras que ele pontuou. Mas o que seria isso exatamente? Será que questionar, o que ele quer dizer com questionar? O que esse movimento quer quando ele fala essa palavra questionar? Ele quer, esse movimento, que as pessoas que estejam envolvidas não aceitem as coisas de uma forma passiva. Ou seja, que a gente se questione sim, e se questione especialmente sobre esse momento, sobre a nossa vida cotidiana, sobre as nossas relações sociais, sobre o que a gente vive. Então, esse é um papel importante do movimento hip hop. E quando eu me questiono, de certa forma eu também evoluo. Evoluo como? Evoluo me tornando uma pessoa mais crítica, mais interativa, mais atuante na sociedade na qual eu vivo. Ele fala em organizar. Para que eu seja atuante, que eu exerça a minha cidadania, eu também tenho que ser organizada. Não adianta eu ouvir qualquer coisa que alguém fala, ou ver uma fake news e sair por aí divulgando. Não. Eu tenho que me questionar para que eu possa me organizar e agir nesse meio onde eu estou inserida, né? Então, esses são algumas premissas desse movimento hip hop, é o que ele prega, né? Que as pessoas sonhem, que as pessoas não percam o sonho, porque quando a gente perde o sonho, a gente morre. Então, a gente nunca pode abandonar isso. E quando a gente sonha, as coisas acontecem. Por quê? A gente vai atrás, a gente batalha, certo? Porque a gente questiona, porque a gente discute, porque a gente atua. Tá? E eu acredito que esse é um papel muito importante deste movimento. Tá certo? Se vocês quiserem saber mais, se aprofundar mais sobre o hip hop, eu quero apresentar aqui para vocês um QR Code, onde vocês terão acesso ao vídeo que o DK fez para nós na íntegra. Tá certo? Então, o que vocês têm que fazer? Pegue o celular, aponte o celular, ligue a câmera de vocês, né? E vocês apontem para o QR Code. Caso o celular de vocês não leia direto com a câmera, vocês baixem o aplicativo de leitor do QR Code. E daí vocês terão acesso a esse vídeo, né, na íntegra. Ele é um pouco longo, por isso que eu não mostrei ele inteiro aqui. Eu acho que vale a pena,
tá certo? E se vocês acharem que não conseguem ter acesso aqui pelo QR Code, vocês também podem procurar no YouTube pelo canal dele, onde vocês vão ter muitas informações sobre isso, tá certo? Então eu vou voltar aqui um pouquinho para a gente continuar falando sobre esse movimento hip hop, né? O movimento hip hop preza pelo exercício da autonomia no que se refere à conscientização, que foi o que eu falei um pouquinho antes, né? Que é a gente ser crítico, a gente ser atuante, né? A gente tomar iniciativas diante da nossa vida, né? A gente tomar frente da nossa vida, né? De uma forma consciente. Então, esse movimento preza isso. Como ele preza também, como ele tem como premissa também, os direitos e deveres, a gente compreender quais são os nossos direitos de cidadão e quais são os nossos deveres, porque se eu tenho direitos, eu tenho deveres também, né? O pensamento crítico e construtivo. Então, aquilo que eu falei no começo, não posso agir de uma forma passiva, né? Eu tenho que ser crítica sobre as coisas. E ser crítico não é aquele cara chato que fica dizendo que tudo está errado. Não é isso que eu estou falando. Mas sim conseguir ler aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está por trás, ou por trás de uma imagem, ou por trás de um discurso. É a gente ter essa capacidade. Isso é ter um pensamento crítico. E construtivo também, certo? Construtivo no sentido da construção de um cidadão melhor. Melhor no mundo que estou vivendo. E a coletividade. Porque sozinho, gente, ninguém faz nada. A gente tem que ter um pensamento coletivo. Eu não posso pensar só em mim e querer tirar vantagem em cima do outro. Não, isso não está certo. Eu tenho que pensar em mim, mas eu tenho que pensar no bem de todos. Tá? Porque se eu estiver bem, os outros também têm que estar bem. Tá certo? Então, isso são as premissas do movimento hip hop. E aqui, mais uma vez, o QR Code para que vocês possam acessar se tiverem interesse. Ok? Bom, quando falamos em hip hop, algumas coisas vêm à nossa mente também. O que, por exemplo? Eu listei algumas palavras aqui na cultura hip hop, o que é que a gente pode falar? Então, veja lá, quantas coisas, quantas palavrinhas que aparecem. B-boy, música, rap, break, MC, DJ, big girls. O que seriam isso? Quem são essas pessoas que atuam nesse movimento? Vocês sabem quem são? Então, eu estou aprendendo também. Mas antes a gente tem que entender assim, quando eu falo em hip hop, o que é? Ele me dá uma equação para eu entender o que é esse movimento. Então, hip hop é igual ao DJ, mais um MC, mais o break, mais o grafite e mais conhecimento. Ou seja, esse movimento integra diferentes áreas, diferentes pessoas, diferentes protagonistas. E a gente vai ver quem é quem neste movimento. Então, eu só tenho hip hop se eu tiver essa integração toda que eu acabo de mostrar aqui para vocês. Se eu tiver só um pedacinho, eu não posso dizer que eu tenho hip hop. Então, nem todo o grafite que eu vejo está integrado ao movimento hip hop. Nem todo DJ está integrado ao movimento hip hop. Mas para eu ter hip hop, eu tenho que ter essa equaçãozinha aí. Tá certo? Vamos adiante? Vamos lá então pensar o que é o DJ. Existem várias formas de atuação de um DJ de hip hop. Que também poderia ser um VDJ, que trabalha com vinil. Mas já vamos saber mais sobre isso, tá certo? O que é então esse DJ? A pessoa que toca o som no evento, tanto em discotecagem tradicional, mixando as músicas, fazendo scratches, quanto acompanhando os grupos de rap e crews de break. Bom, vamos ver o que eu falei aqui. Discotecagem tradicional mixando as músicas. Não é ligar uma playlist, não, gente. É fazer as músicas, é discotecar ali, utilizando os instrumentos que ele tem, os discos que ele faz. Ele mixa as músicas ali na hora, certo? E ele também acompanha os grupos de rap e grupos de break, tá? Que a gente já vai ver o que é o break. Então, são grupos. Também temos o DJ
que é o produtor de instrumental, que é o beatmaker. Ou seja, aquele cara que produz a música instrumental também mixando, né, com outras músicas ali. Tá? Então, esse é o beatmaker. Então, por isso que eu disse que existem várias formas de DJ. Mas se vocês quiserem saber mais ainda, que eu acho que vale a pena pesquisar, peguem aí, peçam ajuda de adultos, de pessoas responsáveis, né? E façam uma busca aí nas redes sociais, no YouTube, que vocês vão saber mais coisas ainda. Tá bom? Vamos em frente? Então, vamos lá. Quem será que é o MC do hip hop? É o mestre de cerimônias do evento. Ou seja, aquele que recebe as pessoas naquele evento, aquele que está lá com o microfone. Ele canta suas letras também. Ele improvisa e narra, engajando as rimas em sua fala. Ou seja, ele está recebendo o povo que está chegando, né? Ele está narrando o que está acontecendo aqui e ele tem um poder muito rápido, poder, entre aspas, vou colocar essa palavra, de que fazer? De compor com rimas. Então é isso que ele faz, como por exemplo os rappers, que tematizam o cotidiano, aconselham, denunciam, ensinam, tomando como referência aspectos do meio social, político, econômico e cultural, que eu também tirei aqui deste livro aqui. Ou seja, quando eu falo que eles denunciam, que eles narram, é um momento onde o MC pode falar das situações que estão acontecendo, que ele também está fazendo uma forma de educação, fazendo com que as pessoas pensem o que está acontecendo ali naquele meio. Tá? E tudo tem um cunho social, político, econômico, religioso, tá certo? Então, esse é o papel do MC. O break. O que é o break? O break é um estilo de dança que integra o movimento hip hop. É praticada nas ruas por dançarinos integrantes do movimento, conhecidos como b-boys ou b-girls. Ou seja, eles dançam naquele som. Quando começou esse movimento, os DJs tocavam, né? Tocavam, e quando dava aquele break na música, por isso break, quando dava aquela parada na música, os dançarinos dançavam. Eles dançavam, eles criavam uma espécie de competições entre os grupos que um desafiava o outro, mas era um desafio corporal. Então, isso acontecia normalmente nos breaks da música, por isso que chama-se break. E o grafite? É uma forma de texto produzido no espaço urbano também, com técnica e estilos variados, podendo mesclar imagens, palavras na produção de um texto visual. Ou seja, quando eu tenho um grafite, eu tenho um texto visual, que eu também posso ter a palavra ou não ter a palavra. Ele também está comunicando. Ele também é uma forma de expressão que integra este movimento, que trabalha com os preceitos do movimento hip hop. Que bacana, né, gente? Quanta coisa a gente tem para aprofundar e para conhecer mais. E antes da gente falar, olhar e falar assim, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, vamos pensar mais, vamos conhecer mais e falar das coisas com bastante propriedade. Tá? Isso qualquer um de nós pode fazer, é só estudar. Tá certo? Se vocês quiserem saber mais, acessem esse QR Code que eu estou propondo aqui para vocês. Peguem o celular, liguem a câmera, né? Como eu já expliquei antes. E acessem o QR Code, que vocês vão ouvir na íntegra um vídeo que eu vou mostrar um trechinho para vocês agora, que é do MC. Vamos ver? Me chamo Abe Lapaz, eu sou produtor e MC de rap. E minha história começou em 1993, quando junto com o DJ BK12 e o Pulga, a gente começou a brincar de fazer rap, começou a escrever letras, e aí surgiu o nosso grupo e a gente começou a fazer nossas músicas. E com o tempo a gente foi começando a levar mais a sério, começou a se apresentar, fazer várias apresentações. Desenvolvendo isso, a gente achou que poderia fazer da melhor forma possível, que era da nossa forma,
E assim a gente começou a fazer os nossos próprios instrumentais e beats de rap e gravar em casa mesmo, assim, no nosso home studio que a gente criou na época. A história do hip hop, ela continua ali naquele ponto em que o Grandmaster Flash e Furious Five estavam tendo muito sucesso, estavam bem em alta. Muitas pessoas gostavam muito do estilo de MCs junto com DJ e passaram também a influenciar muitas pessoas, muitos grupos. Alguns dos primeiros grupos de rap registrados em Nova York na década de 1970, precursores na formação dos grupos com MC e DJs em festas daquela época, são Funky 4+1, Spoonie D, Treacherous 3, Busy Bee, Crash Crew, Cold Crush Brothers e Fantastic Five. Então esses grupos surgiram através da influência do Grandmaster Flash e The Furious Five, e assim começaram a difundir esse estilo de grupo e do rap na época que fazia parte já do hip hop. Em 1981 acontece uma batalha épica de grupos de rap. Entre esses dois grupos estavam o Fantastic Five, que era conhecido pelas meninas por Fantastic Romantic Five, contra o Cold Crush Brothers. Esse grupo Cold Crush Brothers, ele não era tão notório como o Fantastic Five, porém ele era bem ensaiado e bem sincronizado na época. Então aí vocês podem ver o panfleto, o fly do evento. Foi dia 2 de outubro de 1981 e teve essa disputa entre os dois grupos. A premiação era de $1.000 e o título de melhor grupo de rap da região e da redondeza. Inclusive, ela foi eternizada através de uma gravação em fitas cassetes, que você pode até encontrar aí pela internet. Você sabe o que é fita cassete? Fita cassete é um tipo de fita magnética para gravação de áudio, lançado oficialmente em 1963, depois que um grupo de cientistas holandeses descobriu como condensar bobinas de gravação magnética que já foram enormes em uma caixinha de plástico. A fita cassete ela foi bem importante porque ela era muito menor do que as mídias da época, como um vinil, como a fita de rolo, cabia em um bolso. Então você poderia transportar a sua fita muito mais fácil do que transportar um vinil. Então a fita cassete foi muito importante, foi um marco, um divisor de águas, e ela foi importante para disseminar a cultura na área pré-internet, em que a arte só poderia ir longe por conta própria. Então era muito importante por isso e também pela facilidade de regravação, de duplicação da fita e de locomoção, de transporte da fita para outros lugares. Então você poderia gravar uma fita e levar para os seus amigos, ó, pega essa fita aqui. Assim é muito mais fácil, porque você trabalhava de mão em mão e não precisava você ir para um estúdio. O processo ficava muito mais simples. A facilidade de regravação e o baixo custo de duplicação abriram novas e abrangentes opções de autodocumentação para artistas e ouvintes. Era muito importante, né? Os artistas, eles tinham essa ferramenta em mão, então em qualquer local você pode conectar um microfone que tem em casa, você pode gravar até no próprio microfone do aparelho de som, aperta o REC na fita lá e gravou. Para duplicar você aperta o play numa fita, que são dois, né? Dois decks. Um de gravar e um de play. Então você dá o play em um, grava no outro e assim você está duplicando a sua fita. E a cassete remete à época da divulgação boca a boca que, de certa forma, humaniza a distribuição da música. Artefatos físicos como etiquetas manuscritas ou fotocopiadas, elas eram parte da obra de arte. Então a fita cassete, ela se tornou uma obra de arte, as pessoas faziam ali de uma forma artesanal e colocavam ali a sua personalidade. Então podia colocar adesivos, assinaturas, tags e deixava personalizada que a pessoa olhava e falava, essa aqui é a fita do MC, que eu gosto tanto, então eu vou ouvir. E também é muito interessante que também virava item colecionável. A pessoa passava a colecionar, falava, eu tenho todas essas fitas aqui e humanizava. Para você chegar a uma pessoa, você poderia chegar, ó, essa aqui é minha fita, escuta, eu faço rap. E aqui eu gravei essas músicas que falam sobre isso. Vou propor um desafio para vocês. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o hip hop, vem um desafio. Vamos lá? Então, gente, o desafio eu dividi em várias partes, mas a gente vai fazer uma parte dele hoje, porque na aula que vem a gente vai dar sequência. Por isso é muito importante que vocês prestem atenção e façam essa atividade. Na próxima eu já começo com o desafio. Combinado? Bom, o desafio é o seguinte. No papel do MC, você
vai compor a sua música a partir de uma base sonora de hip hop. Opa, o que vocês vão fazer? Vocês vão se colocar neste papel de MC. Mas primeiro vocês vão pesquisar uma base sonora de hip hop. Vão lá, peçam lá para o responsável de vocês, pesquisem no YouTube e escolham um trecho como base sonora para o hip hop, que a gente vai trabalhar na semana que vem ou na próxima aula sobre isso. Mas para este trabalho, para vocês se colocarem neste papel do MC, que é aquele que convida, aquele que fala no microfone, que canta a sua música, eu escolhi uma temática. E a temática para este trabalho será a volta às aulas em tempo de pandemia. Tão longe e tão perto. Pensem sobre isso. Vou deixar essa temática, anotem, porque é em cima dela que a gente vai trabalhar. Tá certo? Duas coisas. Pesquisa uma base sonora de hip hop e pensa nessa temática aí que eu propus. A volta às aulas em tempos de pandemia. Tão longe e tão perto. Então, como nossa aula já está chegando ao fim, e eu não poderia deixar de apresentar para vocês o nosso BK, mas o nosso BK12 tocando e cantando, eu deixo vocês com ele agora. Fiquem ligados, não saiam daí. De coração e alma, na raiva ou na calma, quem não gosta sossegado e quem gosta bate palma. De coração e alma, na raiva ou na calma, quem não gosta sossegado e quem gosta bate palma. De coração e alma é condição, satisfação no que faça, a graça é necessário, salário, paga o trabalho, no cabeçalho do seu diário, itinerário, de coração e alma. Calma se estou rápido, ávido pois estou, já passou muito tempo. Momento nele pouco sei, me esforcei e pra mim valeu. Eu vejo mudanças agora, melhor em minha vida. Ferida não tenho, já cicatriz sim, fiz o que fiz, vim, vejo e sei. Vencerei um dia, de coração e alma. De coração e alma, na raiva ou na calma, quem não gosta sossegado e quem gosta bate palma. De coração e alma, na raiva ou na calma, quem não gosta sossegado e quem gosta bate palma. Puxa, gente, que legal, né? Que delícia, né? A gente fica ouvindo ali, não dá uma vontadinha de ficar dançando também, de cantar, de compor. Muito legal. Mais uma vez, eu agradeço ao BK, sabe, por estar aqui com a gente nessa parceria, tá? Mas eu não quero agradecer só ao BK, não, gente. Eu vou agradecer também ao Henrique Lima, ao Fernando Lima, que contribuíram aqui com a nossa aula. Que eles vão mostrar mais coisas que eles fizeram na próxima. Vocês também, fiquem atentos aí que eu volto logo. Mas eu quero um agradecimento especial para o Felipe Fernandes, que é o cara que monta esses vídeos pra gente, sabe? Então, muito obrigado, gente. E quero agradecer vocês por ficarem aí assistindo essa aula, pensando, tendo ideias. E eu quero que vocês tenham muitas ideias a partir da temática que eu propus. Tá certo? Então, gente, ó, beijo no coração e espero vocês na próxima aula. Tchau! Ei, olha eu de novo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Já tá pronto para voltar para a escola? E o material? Já separou? Caderno, lápis e caneta. E a máscara? Aham, máscara. Agora ela também é uma parte obrigatória do material escolar. E tem que estar sempre com você.